Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Fabrício Taciclos, membro da seleção do Areogin, e hoje eu vou te falar quais são os requisitos básicos para que você faça, dentro do padrão do fabricante Eugin, uma instalação da unidade B-Split, seja 12.000 BTUs ou 9, ou seja, 2 de 9, ou até mesmo seja uma unidade Tri-Split. Eu vou te mostrar alguns requisitos assim bem básicos e bem bacana para você entregar um serviço com garantia. Primeira delas, tanto a unidade B quanto a unidade Tri, elas possuem uma carga de fluido refrigerante. Vou citar um exemplo. Aqui nós temos um B-Split. A carga de R32 que vem nessa unidade, ela vem para um distanciamento de tubulação, né, de linha, para uma unidade em até 5 metros. Ou seja, da unidade condensadora até a unidade evaporadora, o que tem de fluido refrigerante para uma unidade equivale a 5 metros. Tá? Então eu tenho um B-Split, eu tenho carga de fluido para quanto? Eu tenho carga de fluido para 10 metros. Um detalhe importante, no final da instalação, se uma das linhas exceder 5 metros, exemplo, duas linhas de 10, excedeu quanto? 5 de cada lado. Então excedeu 10 metros. O que nós devemos fazer? Pegar nossa balança digital e dar uma carga de fluido refrigerante de 15 gramas por metro excedente. Então, se eu tenho 5 de cada lado excedente aos 5 padrão da máquina, eu tenho 10 metros, né, de linha excedente. 10 metros vezes 15 gramas daria 150 gramas de R32 a mais do que já vem na máquina. Esse é o primeiro requisito. Segundo item, muito importante, é a instalação elétrica. Eu vou te mostrar aqui, ó. A alimentação e a comunicação tá tudo aqui na unidade condensadora. Então aqui veja, estou utilizando cabo PP, terminal clipado e o fixador para que os cabos não fiquem frouxos. É muito importante para que você mantenha o bom funcionamento do aparelho e a garantia da Eugin que tenha os terminais elétricos, porque eles vão proteger toda a instalação elétrica contra qualquer falha ou até mesmo contra qualquer mau contato ou oxidação que venha a ser provocado pelo tempo. Para o bom funcionamento do aparelho, é importante ressaltar que aqui no manual, página 12, manual de instalação, a Eugin recomenda um distanciamento máximo aqui em cima, ó, entre a unidade e o forro, tá? Aqui essas duas máquinas elas estão para demonstração, mas digamos que aqui está em cima da porta do seu quarto, tá? E aqui você tem o teto do seu quarto, né? Então, para que a máquina possa fazer o retorno do ar de maneira apropriada e o insuflamento, você precisa ter um distanciamento em torno de 15 centímetros. Esse seria o mínimo padrão. É claro que se tiver ali, ó, 14, 13, também sempre tem uma margem ali de segurança, mas é importante que você se atente à unidade interna, não colar ela no teto, porque se colar ela no teto, ela vai ter dificuldade de retorno de ar e com isso a máquina perde o rendimento. Dois procedimentos fundamentais em toda a instalação do sistema B-Split e Tri-Split da Eugin. Imprescindível esses dois procedimentos. O primeiro deles é o teste de estanqueidade. Você vai precisar utilizar um cilindro de nitrogênio e um regulador. No manual da Eugin sugere-se trabalhar com 200 psi de nitrogênio. O tempo que você vai deixar o nitrogênio fazendo esse teste de vazamento, você que decide. Eu recomendo você deixar no mínimo uns 30 minutos. Se tiver uma alteração muito acentuada, você vai precisar procurar nos pontos de conexões, pode ser união de tubo por brasagem e pode ser no flange também, num aperto que tem algum tipo de vazamento. Então é imprescindível que você utilize o nitrogênio. O nitrogênio, por não conter umidade, por ser um gás de ar seco, ele vai detectar toda e qualquer microfuga que possa ter num flange, numa conexão, numa brasagem, utilizando uma espuma de sabão
com 200 PSI você consegue pressurizar. Existem profissionais que preferem trabalhar com uma pressão mais alta, mais elevada, não tem problema não. Você pode trabalhar com a pressão que você achar melhor, mas um detalhe muito importante é que você utilize sempre um regulador de nitrogênio. Por que o regulador? Porque o regulador, justamente o seu próprio nome já diz o que ele faz, regula. Um cilindro de nitrogênio, eu chego a ter 1000, 1500 PSI, dependendo de como ele está carregado, quanto ele já foi usado. Então, desse lado eu tenho a leitura de quanto eu tenho no cilindro de nitrogênio em pressão, e desse outro lado eu tenho uma regulagem que eu coloco através desse ajuste, dessa borboleta, e quanto eu quero colocar de pressão para pressurizar. Eu não preciso necessariamente ter um manifold digital ou um aparelho específico para fazer esse teste de estanqueidade. Eu posso ter um manifold analógico, como está aqui. Eu vou apenas fazer a conexão, a interligação para a linha de serviço do manifold. Ó, muito simples. E aqui através do manifold, ó, eu já tenho ele conectado nas duas linhas do bi-split. Essa linha de baixo está conectada em uma das unidades do bi, tá? E essa linha de alta aqui, ela está conectada na outra aqui embaixo, ó. Tá? Então, na verdade, quando eu for fazer o teste de estanqueidade, por mais de que as linhas sejam independentes, eu posso utilizar um manifold analógico ou um digital e fazer o teste de estanqueidade em duas linhas ao mesmo tempo. Então eu pressurizo uma unidade, um circuito A com o lado de baixa do manifold e pressurizo o circuito B com o lado de alta do manifold e acompanho a leitura. Se eu coloco 200 PSI, vai 200 PSI para baixa e para alta, ou seja, para o circuito A e para o circuito B. Então ali eu já tenho um duplo teste de estanqueidade. Por isso que é bom ter o circuito independente. Aonde tiver, se tiver, claro, um vazamento, por exemplo, se tiver um vazamento no circuito A, vai sinalizar no manifold na linha de baixo. Se eu tiver um possível vazamento no circuito B, vai sinalizar no lado de alta do manifold. Então, na linha bi-split da Eugene, bi ou tri, é muito fácil a gente trabalhar, não tem segredo nenhum. Depois do procedimento de teste de estanqueidade, eu vou falar agora para você sobre um dos procedimentos finais e muito importante e muito decisivo também. Procedimento de vácuo. O que a Eugene sugere no procedimento de vácuo para que você tenha uma excelência na instalação e mantenha a garantia do produto? Página 24. A Eugene sugere o seguinte: antes de você iniciar o procedimento de vácuo, vamos verificar se a sua bomba de vácuo está funcionando bem, se a bomba de vácuo está tendo um bom resultado. Como é que nós fazemos isso? É muito simples. Você vai precisar, é claro, ter um vacuômetro digital. Eu acoplo o vacuômetro digital na porta de 1/4 da bomba. E a Eugene recomenda que a unidade em microns esteja abaixo de 200 microns. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ligar a bomba de vácuo. O vacuômetro está ligado aqui. Eu vou abrir a manopla da bomba de vácuo e ele começa a medir, ó. 24, 23, 20 microns, 19 microns, 18, 16 microns, 15, 14. Ou seja, minha bomba de vácuo está com um funcionamento extremamente adequado, com óleo trocado. Então isso significa que quando eu for fazer o procedimento de vácuo, que nada mais é de retirar o vapor de umidade que encontra-se na tubulação das interligações das unidades, a minha bomba de vácuo vai fazer esse serviço para mim, para que não venha a ter contaminação de umidade no circuito, né? Ou seja, no fluido refrigerante R32. No procedimento de vácuo, utilizando o vacuômetro digital, no manual da Eugene, página 22, sugere um vácuo de 250 a 500 microns. O que isso significa? 500 microns significa que a menos 23 graus você tem o vapor de umidade por dentro da tubulação, causando essa evaporação.
Então, o 500 microns é um padrão referencial de todos os fabricantes. Ele significa 99,87% de vácuo em todo o circuito. E você pode posicionar o vacuômetro de preferência cada vez mais distante da bomba de vácuo. Você pode posicionar no manifold, ou se você tiver uma válvula otimizadora, tanto uma ZL quanto uma Appium, qualquer marca, você pode posicionar o vacuômetro também. O importante é que você consiga fazer uma leitura no vacuômetro na casa de 250 a 500 microns, conforme o manual da Eugene. Terminou de fazer a instalação, ligou o aparelho, fecha a janela do quarto, fecha a porta do banheiro, do quarto, da suíte, vai fechando, coloca a máquina em funcionamento, regula o set point no controle na temperatura mais baixa possível e deixa a máquina trabalhar por uns 30 minutos. Você vai fazer um teste de funcionamento que é muito legal de mostrar, inclusive, para o cliente, quando você vai explicar para ele algumas funções do controle. Por exemplo, eu coloquei um termômetro Penta. Não precisa ser necessariamente um Penta, pode ser 2 termômetros simples como esse daqui, mas o importante é que um faça a leitura de entrada de ar e outro faça a leitura da temperatura da saída de ar, do insuflamento, tá? Então a gente precisa ter um delta, um diferencial de temperatura de entrada menos o de saída, de acima de 10 graus, de 10 a 15 graus. Então, como essa máquina aqui está num ambiente aberto, é óbvio que o espaço não vai baixar a temperatura, mas se ela estivesse instalada num quarto, o delta, o diferencial, provavelmente já estaria bem mais elevado. Aqui, em ambiente aberto, eu já consegui um delta de 11,9, a praticamente 12 graus. Ele é o S1 menos o S2, que é o sensor 1 menos o sensor 2. O sensor 1 está aqui e o sensor 2, esse azul, está aqui. Então eu já tenho um delta aqui de 12 graus. Tá? Então é importante, ó, passou para 12 agora, é importante que você faça esse teste de rendimento, mostre para o seu cliente, se possível, tire uma foto, se quiser fazer um vídeo, para documentar que o aparelho está rendendo. E é claro, para finalizar esse vídeo, é muito importante você também ter o manifold que faça as leituras de trabalho, as leituras de pressão, tá? Das unidades que estão em funcionamento. Sempre utilize manifold, termômetro Penta, faça seu investimento em ferramenta para que você possa sempre trabalhar com o B-Split, para que você possa entregar essa sua instalação com garantia. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, comenta aí se você já instalou alguma unidade Bio Tri-Split da Eugene, de onde você é, como é o nome da sua empresa, a gente gostaria muito de te conhecer. Um abraço para você e até o próximo vídeo.